Ezequiel 37, compartilha com o teu irmão. E nós leremos outros textos dentro daquilo que o Senhor nos falou essa tarde. Diz assim a santa palavra: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi, e eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Amém? Pai, continuando em oração, eu entrego esse momento a Ti, todo esse culto desde o início em que adoramos o Teu nome. Senhor, o Teu povo veio aqui não para, Senhor, assistir, mas para cultuar a Ti, ó Deus. Então, fala-nos ainda mais. Já falou conosco o Senhor, desde a abertura, no louvor, na palavra de ofertas. Continue a falar aos nossos corações. A Tua palavra tem poder de produzir mudança, de mudar destino, Senhor. Como dissemos, de curar pessoas, curar a alma ferida também. Deus, toma esse altar que é Teu por honra e direito. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Ministra sobre nós, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, querido. Com a sua Bíblia sobre o seu colo, aplauda a palavra. Glória a Deus. Consegue me dar mais um pouquinho de retorno, Felipe? Aleluia. Meus amados, numa das vezes que estivemos em Israel, nós visitamos o Museu do Holocausto, onde ali vimos, né, vários itens que foram usados. Obrigado, está ótimo. Na execução de muitos judeus, e na década de 40 aconteceu, né, principalmente sobre a liderança de Hitler, o nazismo, onde ele perseguiu os judeus, e 6 milhões de judeus foram mortos. Nós estivemos naquele lugar ali em Israel, no Museu do Holocausto, onde vimos, né, os instrumentos, as armas de execução, toda a história, o nome dos judeus que foram mortos, e ali havia duas perguntas em meu coração. Uma, como um homem, ele pôde fazer tudo aquilo, maquinar todo aquele mal. E a segunda era como o mundo assistiu aquilo calado. E depois você viu que houve a guerra, e quando os ingleses chegam para prender Hitler, ele então se suicida. E a gente esteve naquele lugar, e aquele lugar, a pastora Érica deu um ensinamento para nós, dizendo que isso tinha sido profetizado por Ezequiel, que estaria num lugar onde havia muita morte. E uma das revelações desse texto é o que aconteceu na época do nazismo, onde muitos judeus foram mortos. Ezequiel já tinha profetizado isso. E essa restauração, onde ele começa a soprar sobre aqueles ossos, essa restauração aconteceu em 1948. E parte dessa revelação, porque ainda muito vai acontecer sobre esse povo, que é o povo escolhido, o povo de Israel. Diga glória a Deus. Então, em 1948, você sabe, eles voltaram a ter direito de Estado. Um povo que estava espalhado, 6 milhões dizimados, o restante espalhado pelo mundo todo, poucos naquela região. Mas como nós lemos, a pastora pregou na época também aqui das portas, Israel foi destruído
17 vezes e reerguida 18. Não adianta tentar parar o povo de Deus. O que Deus plantou nunca vai morrer. Diga glória a Deus por isso. O que é nascido de Deus, irmãos, o que Deus plantou, pode jogar terra em cima, pode cavar, pode pisar, mas não vai matar, porque Deus tem propósito. Diga glória a Deus. E aí, irmãos, e os detalhes sobre essa palavra são ricos, mas eu quero começar, o que nós vamos tratar hoje é sobre esse momento em que Ezequiel, e eu vou até o versículo 3, onde Ezequiel está no vale de ossos secos, e o Espírito do Senhor o leva ali, e aí eu quero trazer isso para a nossa vida, porque Ezequiel chega naquele momento, e os ossos estavam lá secos, tinha um exército dizimado naquele lugar, e então, Ezequiel, ele relata que não só estava seco, mas sequíssimos, a visão era terrível, era pior, não eram apenas ossos, não tinha nem cadáveres, eram ossos e mais, eram sequíssimos, não havia de maneira alguma ali, querido, uma aparência boa, um lugar terrível, uma situação que no poder, naquilo que nós podemos fazer para o ser humano, impossível. E aí quando o Espírito de Deus diz para ele, quando Deus diz para ele, filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele diz, Senhor, tu o sabes. Não era falta de fé de Ezequiel, mas nós nos deparamos muitas vezes em nossa vida com situações que o que a gente canta, prega, fala, vive, ouve na igreja, parece que não vai funcionar, porque são situações dificílimas ou mais, até impossíveis. Quantos de nós nos deparamos com situações assim, que faltou a fé? A gente canta tanto, a gente profetiza, mas quando é com a gente é difícil. Olha, irmãos, nós vamos orar aqui por essas pessoas. Ah, Deus, oramos. Senhor, tem uma pessoa que vai tirar os 2 seios. E aí você imagina essa pessoa tirar força da onde? Para profetizar sobre si mesmo. Você que está bonzinho, você vai lá e vai fazer oração. Ah, Deus, eu profetizo. Mas como a pessoa que está na situação vai... Perdão, deixa eu beber uma água. Como a própria pessoa vai ter forças, querido, para poder ela profetizar. É difícil cantar louvores quando as lágrimas vêm, não de emoção, não de alegria, de tristeza mesmo. É difícil olhar as coisas desmoronando, a casa caindo, a vida financeira se esvaindo, as coisas acontecendo, e Tiago fala isso no seu livro. A vida, irmãos, é como um vapor que aparece e logo se desvanece. Hoje você pode ser rico, amanhã você pode ser pobre. Hoje você pode estar mal e amanhã você está bem. Hoje você pode ser rico e amanhã milionário. Deus sabe de todas as coisas, mas as coisas desse mundo, elas são passageiras, irmãos, podem mudar, mas uma coisa não muda: aquilo que Deus plantou para a gente ser, o propósito de Deus para cada um de nós, não muda. Isso não muda. As coisas que são eternas não mudam. A semente que é a eternidade que Ele plantou dentro de nós não muda. O teu chamado, sendo pastor, missionário, o que for, se você for rico ou pobre, é só o status aqui nessa terra, mas o teu chamado de missionário, de pastor, de diácono, de cuidar de pessoas, isso vai ecoar na eternidade. Isso ninguém pode tirar. Isso não muda. Aqui na terra as coisas são temporais, vãs, mas as coisas que Deus plantou em nós, debaixo do seu propósito, são eternas. Diga glória a Deus. Então, irmãos, Ezequiel chega, e eu não quero entrar nos detalhes do vale de ossos secos, mas a situação que ele está, e o Espírito de Deus diz para ele, o Espírito leva para ele naquele lugar, o Espírito de Deus, e ele chega naquele lugar, e Deus fala assim: pode esses ossos tornar-se um grande exército, pode viver. E Ezequiel diz: tu sabes, Senhor, eu não sei. Não era falta de fé, querido, ou não era dizendo, vou jogar toda a responsabilidade para Deus. É porque era impossível mesmo.
Só Tu sabes, Senhor. E muitas vezes a gente está em situações que nós não temos poder de resolver. Naquele dia precisava manifestar, na realidade manifestou-se, mas até agora no versículo 3, nada tinha acontecido. Ezequiel apenas está. Talvez isso possa ter levado um bom tempo, querido, porque a gente olha para trás, muitos de nós olhamos para trás e vemos quantas lutas passamos, e parece assim, não, o tempo voou. Hoje eu estou rindo daquela situação, mas quando você estava lá, parece que o tempo nunca passava. Quando você estava lá passando a luta, parece que o tempo parou ali, não é verdade? Então, irmãos, Ezequiel estava dizendo, Tu o sabes, Senhor. Imagina, e eu estava dizendo isso na célula ontem, fui pregar lá pelo aniversário da Dani, fui convidado lá a pregar, amém? E aí, então eu disse, parece que quando a gente não está muito bem, Deus coloca a gente à prova. Ezequiel estava diante de uma situação que era impossível para ele resolver, e Deus colocou ele à prova. Parece que quando você não está bem, as pessoas ainda vão em você e vão pedir ajuda, e se Deus enviou ela lá, sabe o que você tem para dar? Diga glória a Deus. Então, irmãos, para manifestar a glória de Deus, aqui hoje, nesse dia, manifestou a glória de Deus diante dos olhos de Ezequiel, e eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Irmão, eu não sei qual é a vontade de Deus, Ele é soberano, eu sou só um profeta aqui, eu estou aqui na condição de profeta nessa noite, mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus sabe, mas a partir de hoje, esse vale de ossos secos vai ressuscitar o que estava morto, Deus vai mudar o que estava errado, diga glória a Deus. E aí, talvez o profeta Ezequiel iria te ensinar 3 decisões, e eu quero falar hoje de 3 decisões para manifestar a glória de Deus, e é aqui que eu quero continuar essa palavra, porque naquele dia manifestou a glória de Deus, e eu não estou falando do vale de ossos secos apenas, eu estou falando manifestar da glória de Deus. É quando Ele vem, seja os ossos secos, seja a situação que não muda, que é impossível para você, seja aquilo que acabou, os sonhos que terminaram, todas as coisas que foram embora. Eu quero partir desse princípio agora, porque você quer ver manifestar a glória de Deus, sim ou não? Então diga para o teu irmão, vai manifestar a glória de Deus na tua vida. E aí, irmão, o Senhor me falou nessa tarde 3 decisões que podem mudar o rumo da tua história. A primeira, arrepender-se. E eu poderia dar um título a essa mensagem hoje, 3 passos para a vitória. Mas para ter vitória, irmão, tem que tomar decisões. E parece que 3 passos para a vitória é uma mensagem que só fala que eu sou um cara bom, que eu estou fazendo tudo certo. Não, vai apertar. Diga para o teu irmão, vai apertar. Fala, no final tem vitória. Aperta o cinto aí. Irmãos, primeiro passo para você ver a glória de Deus manifestar: arrependimento. Abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 13, diz assim, você vai abrir a Bíblia muitas vezes, amém, irmão? Quando eu cerrar os céus, 2 Crônicas 7, 13, quando eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e buscar a minha, e se converter dos seus maus,
Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga glória a Deus. Salomão está dedicando o templo que o seu pai queria construir, mas ele construiu. Então ele faz todas as coisas e ele ora pedindo resposta, e Deus responde. E Deus está dizendo no versículo 13: quando eu cerrar os céus, ou seja, Deus fecha a porta. É Deus que abre, mas Deus que fecha. Diga amém. A Bíblia diz que Deus é o Deus do bem, mas Ele cria o mal, Ele pode todas as coisas. E essa semana eu estava ouvindo um rapaz falar: ei irmãos, Deus tem poder de fazer o que Ele quiser. Se você quiser chorar, Deus levou a minha mãe, Ele tem o poder de levar, queira você quer não, você não pode mudar isso. Ele tem todo o poder e autoridade, Ele sabe de todas as coisas. E então Deus está dizendo: olha Salomão, quando eu fechar os céus, não tiver mais chuva, quando eu mandar os gafanhotos que consumam a terra, e enviar a peste entre o meu povo, Salomão, eu quero te dizer, eu vou botar vocês na prova, ainda que eu coloque vocês na prova, preste atenção Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo que diz, eu sou de Deus, eu sou crente, eu sou servo de Deus, se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter, deixar o seu pecado, se esse povo se humilhar, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, vou abençoar eles poderosamente. Mas tem uma coisa Salomão, tem que ter arrependimento, tem que se arrepender dos seus pecados, contrição, é o que Deus espera, irmãos. Quantos cultos a gente vem, e aí vem o pastor Kleber e blá, 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 a pastora Érica e blá, blá, fala bênção também, mas puxa a orelha que é uma beleza, glória a Deus por isso. E eu falei com ele já falei nesse altar, que o primeiro culto da campanha, né, e eu estava vindo para ser membro aqui na igreja, no primeiro culto da campanha dos sonhos, que ele pregou uma palavra, mas aquilo me confrontou tanto, que eu saí daqui chateado com ele. Falei, o cara é um diácono, nada a ver, falando as coisas da minha vida particular, eu saí daqui chateado, irmão, que ele falou tudo que eu precisava mudar. Mas glória a Deus que mudou, diga amém. Olha irmãos, é o que Deus espera, arrependimento. Quantos cultos a gente vem na casa de Deus, Deus fala conosco e a mesma coisa, a gente sai e não fala nada. Aí tem um irmão que fala assim, toda vez prega a mesma coisa, tem um pastor tal, ou a pastora tal que prega a mesma coisa. Disseram isso para o pastor, ele disse, olha irmão, vou pregar todo culto a mesma coisa, que até agora você não mudou, pregando a mesma coisa, você continua com a mesma vida, então vou manter a palavra, vai ver se dá certo. É o que Deus espera de nós, arrependimento. Quantas vezes Deus fala conosco e a gente pensa assim, se fulano estivesse nesse culto, se meu marido estivesse aqui, se meu filho, se minha vizinha, aquela linguaruda estivesse aqui, se aquela prima minha chata tivesse aí, ela tinha tudo que ela precisava ouvir. E aí Deus falando assim, Deus batendo na porta do seu coração assim, igual lá em Apocalipse, ei, deixa eu entrar, eu estou aqui, sou eu que estou falando contigo. Peraí Deus, fica aí, vou abrir agora não, calma, é da minha vizinha, não sou eu não. E Deus falando contigo. Sabe querido, nós aguardamos a manifestação da unção das pessoas. Uma das coisas que me chamou a atenção, e eu ministro sobre louvor e adoração há muito tempo, dou palestra, já dei palestra para vários músicos, a gente deu um workshop aqui sobre louvor e adoração. Uma das coisas que a pastora Érica falou uma vez, e eu guardei isso foi muito forte para mim, que o homem espera a manifestação das pessoas, a igreja espera a manifestação, a unção que está no pastor, a unção que está no músico, a unção que está no artista gospel. As pessoas estão esperando ali manifestar, quando ele começar a cantar, quando esse grupo começar a cantar, esse ministério tal, quando esse pregador começar, e Deus está esperando a manifestação do seu caráter, o seu arrependimento, irmãos. As pessoas estão esperando a manifestação da unção. Deus está esperando manifestar o caráter dessa pessoa, desse homem, desse servo. O que Deus espera? Arrependimento. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías capítulo 29, rapidinho. Se você não conseguir acompanhar, depois, você anota, depois vê.
29, Isaías 29, 13 e 14 diz assim: esse povo se aproxima de mim com a sua boca, e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisas aprendidas por rotina. Deus está falando, eles estão cantando, estão pregando. Há pregadores nesse Brasil que é uma maravilha, cantores e ministérios. Meu Deus, como a gente chora com as suas canções, com as suas palavras. Deus está falando: ei, presta atenção, tem muita gente que está cantando, está adorando, e eu não estou aqui fazendo papel de julgador, querido. Eu estou falando o que está escrito na Santa Palavra. Muitos estão me louvando com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitos estão botando roupa de crente, roupa de missionário, roupa de pastor, roupa de sacerdote. Irmãos, estão aqui com as suas práticas religiosas, mas o seu coração está longe do Senhor. Oh Jesus, Deus está nesse lugar, irmãos. Irmãos, e o arrependimento, a contrição pode te levar ao choro. Muita gente que chora nos cultos é só emoção, acabou aqui, acabou, chega lá fora, continua no seu pecadinho, pecado e pecadão. Pastor, tem tamanho, as consequências tem, o pecado não tem, mas a consequência tem pecadinho que vai, você vai colher algo assim muito assim ruinzinho, aí tem o pecado, que aí a colheita já é mais complicada, e aí, irmão, a consequência do pecadão, aí tu vai ficar lascadão. É tua escolha. Eu não posso mudar isso, mas a palavra de Deus pode mudar isso em você. Diga glória a Deus. Irmãos, arrepender-se é chorar também. Muitos arrependem-se e não choram, tudo bem, não tem problema, você é mais durão, mas você ouviu a palavra e você vai mudar. Se arrependeu das tuas atitudes erradas, da tua atitude errada contra a tua esposa, do adultério que você está cometendo ou cometeu. Você pode se arrepender hoje de você estar com suas práticas erradas. Você pode se arrepender, eu posso me arrepender hoje, irmãos, e pode ser com choro ou não, mas chorar, irmão, essa palavra choro, a prática do chorar, eu já li na Bíblia, isso mexe com o coração de Deus, mas não é um choro de emoção, ai, que lindo esse culto, não, irmãos, é um choro de contrição, é dizendo assim: eu vou mudar, Deus, ó, vê, as minhas lágrimas não são de emoção, tu está vendo o meu coração, rasga o teu coração diante de Deus, querido, pode ser com choro, mas uma mudança de verdade. Quando Jesus chega lá em João capítulo 11, e ele vê os judeus chorando, vê Marta e Maria, ele já encontra com elas, estão chorando, vê os judeus chorando. Jesus então, no capítulo 11, ele diz o que é o texto? Jesus chorou. Irmãos, no Salmo 126, versículo 5, o povo de Israel está saindo da Babilônia escravo, tinham perdido todo o seu ouro, parte dele tinha virado bezerro no deserto com a sua idolatria. Eles voltam da Babilônia pobre e apenas com sementes, e eles dizem assim, a palavra de Deus está escrita em Salmo 126, versículos 5 e 6, depois você lê lá: os que semeiam com lágrimas colherão alegria. Olha, querido, quando você semeia em lágrimas, de verdade, contrito, Deus, eu errei. O povo saiu da Babilônia dizendo: Deus nos perdoa, nós somos idólatras e pagamos o que nós fizemos, mas o Senhor nos libertou desse lugar. E eles saíram chorando, e Deus deu a resposta: olha, ninguém que chora na minha presença está de mãos vazias. Quem chora de verdade, quem entrega o seu coração de verdade, não apenas um momento emotivo, escuta, eu estou falando, está escrito, é profecia, voltarão com alegria. As tuas lágrimas viram sementes diante de Deus. Aleluia. E você sabe do Salmo 35, que diz que o choro pode durar uma noite, a parte B do versículo, mas a alegria vem pela... Diga glória a Deus por isso. Diga para o seu irmão: seu choro pode durar 1, 2, 3 noites, não sei quanto tempo, mas diga: a alegria virá. É a certeza da alegria. Diga glória a Deus, irmão. Aleluia. O segundo passo, querido, Cadu, fica com a cabeça na frente do relógio. Aleluia. Não, levanta a cabeça, meu filho. Se eu passar da hora, é culpa do Cadu e da câmera, eu não estou enxergando o relógio. Aleluia. E não vou olhar para o relógio no meu pulso. Pastor,
Nós estávamos em Ezequiel dizendo, e eu disse para você, porque entramos aqui no arrependimento, porque Ezequiel estava esperando ali o manifestar da glória de Deus. Ele disse: eu não posso, mas Deus, tu sabes, Deus. Irmãos, quantos estão aqui esperando manifestação da glória de Deus há muito tempo? Quantos estão esperando uma cura, algo mudar, algo sobrenatural, que não está na sua condição humana? Suas forças já se esvaziaram, acabou, não tem mais o que você fazer. É isso que eu estou dizendo. E eu, como profeta nessa noite, como Ezequiel diria para você: olha, você precisa tomar 3 decisões, que com certeza você vai ver a manifestação, vai presenciar a manifestação da glória de Deus na sua vida. É isso que você quer? Diga: eu quero. Segundo passo, irmãos, obediência. Falamos sobre arrependimento, agora sobre obediência. 1 Samuel capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 1 Samuel capítulo 15. O versículo 22 diz assim: o vento soprou, estava no 17. 15, 22. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? E aí eu quero que você leia a parte B. Diz o quê? Obedecer é melhor do que, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Saul, o povo pede um rei, lá no capítulo 8, escute, o povo pede um rei a Deus, e não era época de reis, o povo de Israel não tinha reis, outros povos tinham. Israel era liderado nessa época por sacerdotes, e Samuel era um sacerdote e juiz, e ele dava direção ao povo, ele fazia o sacrifício. Que sacrifício, pastor? É muitas coisas para te dizer, mas tinha sacrifício pelo perdão, tinha sacrifício de adoração, que era tipos de animais que se queimavam, e Deus recebia o cheiro daquilo como um perfume, e aquilo ali na realidade era um antitipo. Aquilo ali estava dizendo que um dia ia parar, o sacrifício que os homens faziam, que Deus queria receber, um dia ia parar, e esse sacrifício culminaria na morte de Jesus, aonde foi o último sacrifício. Diga amém. Então, no capítulo 8, o povo, Samuel estava velhinho, e Samuel coloca os seus filhos, ele tinha 2 filhos, ele coloca os seus filhos para liderar o povo de Israel. Só que os filhos de Samuel, veja bem, irmãos, sacerdote, juiz, um grande homem de Deus, um menino que foi entregue pela sua mãe Ana diante do altar, que cresceu, um grande homem de Deus, mas os filhos estavam desviados dentro da igreja. E aí Samuel coloca os seus 2 filhos para liderar o povo de Israel. E aí o que acontece? Esses meninos estão fazendo todo tipo de maldade. Eles eram corruptos, está escrito na palavra. Eles eram corruptos, perversos, pervertidos, estavam desviados. Líder desviado, irmãos, você pode pensar nisso? Tem, pastor? Eu não sei, talvez tenha. Eu sei que eu sou crente, aleluia. Pastor Kreber também, homem crente, Jesus. Irmão, mas tem líder desviado. Esses meninos estavam desviados. O povo chegou, os anciãos: olha, Samuel, não queremos os seus filhos sobre nós, não queremos eles liderando, eles estão fazendo todo tipo de coisa errada aí. E aí, nós queremos um rei, todos os povos têm reis, por que a gente não tem? Samuel então fala com Deus, Samuel fica chateado e fala com Deus, está escrito, depois você lê toda a história. Samuel chega para Deus e fala: Deus, o povo quer um rei. Deus fala assim: não tem problema, ouve tudo o que eles querem, porque na realidade, Samuel, eles não estão rejeitando a tua liderança, estão rejeitando a minha, mas não tem problema, vou lhes dar um rei. Se você ler o texto cautelosamente, você vai entender que quem apresenta Saul para o povo é o Senhor. Quem mostra, Deus faz uma pegadinha, né? A forma de Deus. Deus escolhe Saul. Deus já tinha falado com Samuel
que ele ia enviar quem Deus estava escolhendo para ir até o encontro de Samuel. Quis, chamava-se Quis, um homem que era pai de Saul, perdão. Quis era pai de Saul. Então os animais de Quis, eles se perdem. Ele diz: Saul, vai atrás dos animais que se perderam. E aí Saul vai atrás, e acontece que Saul está com o seu servo, e Saul: vamos voltar, porque meu pai já deve estar preocupado. Ele falou assim: não, a gente está perto da cidade aqui que tem um profeta, e ele sabe de tudo, vamos lá, ele tem revelação. E eles vão lá, irmãos, e chega naquele lugar. Deus já tinha falado para Samuel: Samuel, está indo ao teu encontro, quem será o rei de Israel? E então Saul tem um encontro com Samuel, e Samuel: não fica preocupado, as ovelhas já foram encontradas, Deus te trouxe aqui, porque eu vou derramar o óleo sobre a sua cabeça. Então, irmãos, Deus está falando. Deus depois vai falar com Saul, o problema de Saul. Deus usa Saul para destruir vários inimigos. Então Saul briga, entra em luta com os amalequitas, que era o povo mais endemoniado, irmãos. Pensa no gente endemoniada, é muito mais do que isso. Era um inimigo de Israel. Os amalequitas então entram em luta. Saul vence os amalequitas e ele poupa o rei. Deus falou assim: não poupa ninguém. Saul poupa o rei e a dele. E aí, irmão, naquele momento a desobediência entristece o coração de Deus. Deus fala para Saul: ah, Saul, se você não desobedecesse, ah, Saul, se você não saísse do propósito, ah, Saul, se você fosse um homem obediente, eu teria perpetuado o teu trono. E então agora, porque você me rejeitou, eu também te rejeito. E aí Samuel, nesse momento aqui, Deus manda Samuel lá. E Samuel vai até Saul e diz assim: Saul, por que você reteve a riqueza dos animais e o rei dos amalequitas? E Saul diz: ah, porque eu ia usar esses animais para sacrificar a Deus. Aí Saul diz assim: aí Samuel diz assim: Saul, você não entende nada, Saul. Nós fazemos sacrifícios em adoração a Deus, nós fazemos sacrifícios porque Deus pede, mas Deus não queria isso. Deus queria obediência. Saul, você pode jejuar, você pode orar, você pode ser qualquer coisa, qualquer cargo eclesiástico, mas antes, Saul, e Deus quer obediência. Irmãos, antes do jejum, da oração, da campanha no monte, do ministério, do mistério, antes de todas essas coisas, Deus quer de nós obediência. Antes que eu suba no altar para ministrar sobre a vida de vocês, seja o louvor ou a palavra, aquilo que me for confiado naquele dia, antes disso, eu preciso ser obediente ao Senhor. Antes do meu chamado, antes de todas as coisas, obediência. Samuel está falando: Saul, Deus queria obediência e não sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu vou fazer um jejum, vou ficar, meu Deus, o demônio nem vai aparecer, senão eu bater o pé, já era, cai 1000. Se eu bater o pé direito, 10.000. És obediente? Nas mínimas coisas? És obediente? Se não, meu filho, volta ao caminho. Começa pela obediência. Antes do teu campanha no monte, da tua campanha no monte, do teu jejum, antes do ministério, antes de todas as coisas, antes de você fazer sacrifícios para Deus. Deus aceita sacrifício. Você jejuou uma semana, com certeza Deus vai responder. Você fez o propósito de andar descalço, de deixar a barba crescer, de tantas coisas, o propósito de não comer isso, de não beber aquilo. Quantos propósitos as pessoas fazem? Já fizeram aqui na igreja, eu já fiz alguns, os irmãos já fizeram. Olha como é maravilhoso. Deus responde, irmãos, os propósitos. Mas eu vou dizer, sem obediência, irmão, não faça, não vai dar certo. Melhor é obedecer do que sacrificar. Diga glória a Deus. Eu subi no monte 7 semanas e nenhum dia você obedeceu a Deus. Então, irmãos, vem subir 7 semanas no monte. Irmãos, vá para sua casa, compra 7 frangos. Pastor, o que é isso? Calma. Compra 7 frangos, um a cada semana, e bebe 7 Coca-Colas, irmão, vai ser muito mais gostoso. E veja 7 filmes, vai ser maravilhoso dentro de casa, um franguinho, uma Coca-Cola. Jesus,
Porque se você não obedeceu, você vai 7 semanas em vão, porque nas coisas mínimas você não obedeceu, meu Senhor. Então fica na sua casa e obedeça. Depois, você vai e faça a tua campanha. Você vai ter respostas em nome de Jesus. Diga amém por isso. Pastor, a campanha não é para fazer? É para fazer, irmão. Faça o seu propósito, mas obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 119, não abra agora, olha para mim. Salmo 119, a partir do 89, Deus está dizendo: o universo, as estrelas, todas as coisas estão estabelecidas segundo a minha ordem. Eu as estabeleci e elas são obedientes. O universo obedece a Deus, irmãos. O universo, as coisas estão estabelecidas nos seus lugares. Jó falou assim: como pode? As coisas que Deus estabeleceu não caem. A lua está lá, a estrela está lá, o sol está lá. Por quê? Porque Deus estabeleceu, irmão, e são obedientes a Deus. Sabe quem tem dificuldade de obedecer? Eu e você. O universo é mais esperto e inteligente do que nós. Quando os discípulos viram em Mateus capítulo 8, na tempestade, os discípulos viram que Jesus mandou acalmar a tempestade, acalmar o vento. Ele disse: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ah, irmãos, os discípulos tiveram algum momento uma dificuldade de obedecer. Eu e você tem, mas o vento e o mar obedecem ele. Talvez você não seja tão obediente, mas começa a mudar, irmão, porque vento, tempestade, situação adversa, coisas que não podemos fazer, irmãos, se nós obedecemos a Deus, isso é fácil para ele, pode mudar tudo hoje. Faça o caminho da obediência, que você vai ver a glória de Deus se manifestar. Diga glória a Deus por isso. E terceira e última, louvado seja Deus. Acredite, confie, acredite que Ele pode. A questão não é se Ele pode. Na realidade, eu e você sabemos, irmãos. Até quem não é cristão, quem não está na igreja, irmão, quem não frequenta uma igreja, quem está visitando hoje, sabe que Deus pode todas as coisas. Você concorda com isso? Levante a sua mão. Deus pode todas as coisas, não pode? Deus pode mudar o cativeiro e a situação aqui. A pessoa vai extrair 2 seios, a outra está numa situação parecida, a outra está enfermo. A irmã deu a lista aqui, gente pra cacilda aqui da família. Irmãos, não sei quem está ruim, quem está mal, quem está pior, mas Deus pode mudar todas as coisas. Diga amém. Ele pode, nós sabemos disso. O problema é que acreditar que pode acontecer com você. Porque às vezes o irmão do teu lado deu um testemunho de vitória, um testemunho que Deus fez um grande milagre. Meu Deus, que milagre! Mas é difícil você acreditar que pode acontecer com você. É ou não é, irmão? Poxa, aquela irmã foi curada de câncer. Meu Deus! E se acontece algo com você, é difícil acreditar. É ou não é, irmãos? Sejamos sinceros. Às vezes é difícil acreditar que aconteça conosco. E a pastora pregou uma campanha maravilhosa aqui falando sobre, qual o nome? Emuná. Diga Emuná. Emuná é fé, certeza, fidelidade, permanência, firmeza naquilo que vem de Deus. Fé no Senhor. Diga glória a Deus. É difícil acreditar. Quando o Senhor chega para Abraão, em Gênesis capítulo 15, se eu não me engano. Isso. Quando o Senhor chega para Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, Abraão não tinha filho, irmãos. Abraão não tinha, o filho da promessa. Abraão ainda não tinha Isaac. E Deus chamar um homem e dizer: de ti sairá uma grande nação. Como eu não tenho filho? Imagina Deus falar assim: ei, você vai abençoar muita gente, você vai abrir uma empresa e vai abençoar muitas pessoas, ou então você vai ter dinheiro para abençoar muita gente, ou eu vou te chamar para ser pregador, e aí você, Senhor, eu sou gago, eu tenho vergonha, eu vou te chamar para ser um ministro de louvor. Deus, eu sou desafinado. Olha, irmãos, desafinado é mais difícil ainda. Quero dizer, eu tenho propriedade. Desafinado é mais difícil. Mas quem sou eu e você para questionar quando é Ele que fala? Diga glória a Deus. Quem sou eu? Eu posso até duvidar. Você pode rir do seu irmão. Ah, você vai ser cantor. Ah, você vai ser pregador. Pelo amor de Deus, cara. Faz isso não. É um amigo meu que diz assim: faz comigo não, pastor. Faz comigo não.
Olha, irmãos, e aí Deus chama Abraão e diga: Abraão, olha para as estrelas. E depois ele vai falar: olha para a areia, olha quão numeroso eu farei da tua descendência. Para quem não tinha nenhum filho, irmãos, eu vou falar com você, quando Deus chama, quando Deus fala, Ele cumpre. Diga glória a Deus. Irmãos, e a Bíblia está dizendo, logo depois, que isso, Abraão creu naquela palavra. Oh, irmãos, isso fez toda a diferença. É quando eu orei, eu não sei quantas dessas pessoas estão aqui hoje, mas quando nós oramos, a igreja orou, é o que você crê. É o quanto disso você creu, irmãos. É o quanto você vai crer nessa palavra hoje. Não que o pastor João, porque eu tenho as mesmas aspirações, eu tenho os mesmos problemas que você, talvez piores, mas eu creio que Deus pode mudar todas as coisas. Eu creio, querido. Abraão, a Bíblia está dizendo, isso foi imputado por justiça, ou seja, foi atribuído. Abraão foi qualificado, porque ele creu, e ele foi para a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, irmãos. É o quanto você crê. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11, eu já estou terminando. Glória a Deus. A igreja está aí. Hebreus capítulo 11. Falei para você abrir, eu mesmo não abri. Ai, Jeová, louvado seja Deus. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza, diga certeza, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Diga glória a Deus. Olha, irmãos, fé a gente não vê, não dá para pegar, mas a fé, ela existe, é a certeza das coisas que se esperam. Abraão teve certeza daquilo que Deus ia fazer, ele creu. Então lá atrás Abraão creu nas promessas, e sabe quem recebeu essas promessas e foi abençoado? Todo o povo de Israel, e nós que fomos enxertados em Jesus. Deus falou a Abraão: abençoarei a tua descendência, abençoarei todos que te abençoarem. Ei, irmão, em nome de Jesus, nós que entregamos a nossa vida para Jesus, fomos abençoados em Abraão. Diga glória a Deus. Porque o homem creu. Por isso que se você for um servo de Deus, crê no Senhor, você vai mudar a história da tua casa, dos teus filhos, da tua descendência. Mas há momentos que a gente não tem força, para como com Ezequiel, porque tem ossos. Irmãos, vamos trazer para cá. A Bíblia não é um conto. A Bíblia não foi escrita por Monteiro Lobato. A Bíblia não foi escrita por grandes escritores de historinhas que a gente já leu, famosos. A Bíblia foi escrita por homens de várias profissões, vários ofícios, e todos eles revelam Deus, revelam a palavra de Deus para nós. Diga glória a Deus. Irmãos, a Bíblia, se ela não tivesse, se a palavra de Deus não tivesse a veracidade que ela tem, se ela não fosse de fato a palavra de Deus, ela teria sido um livro que teria sido escrito num dos museus mais antigos desse mundo. Quem ia falar de Bíblia hoje? Por que que a Bíblia ainda está em nossas mãos? Por que que os rolos do Mar Morto foram achados há anos atrás? Porque tendo livros originais de Isaías e outros textos, e trouxe mais veracidade à Bíblia, e o mundo não pôde ocultar isso. Sabe por quê? Porque a palavra é viva e eficaz. Porque essa Bíblia que está no seu colo, que é pouco usada às vezes por você, ela é poderosa para mudar a tua vida, a tua família, os teus filhos. A palavra de Deus é poderosa. Então Ezequiel não está no momento que você imagina: Ezequiel ressuscita. Não se resume numa música. Ezequiel está de fato numa situação em que para ele era também impossível.